Fala pessoal, beleza? Se você sempre quis saber como dimensionar um sistema fotovoltaico, entendendo cada detalhe, né, e não simplesmente jogando valores lá numa planilha ou jogando valores no site e aqueles números e o tamanho do sistema surgindo por mágica, se você sempre quer saber como isso é calculado, se liga na aula de hoje, onde eu vou falar sobre os conceitos que estão por trás do dimensionamento, do correto dimensionamento e justamente o entendimento, né, desses conceitos é que faz a diferença, né, é que faz com que você seja um profissional diferenciado, um profissional que tem mais segurança para falar com o seu cliente, ao invés de ser simplesmente um preenchedor de planilha, né, como a gente diz aí no mercado. Então, acompanhe o conteúdo que eu preparei hoje, é um recorte que eu fiz de uma aula que eu dei para minha turma de graduação e nela eu trato de conceitos desde o básico ao avançado dentro dessa filosofia de projetos. E justamente essa é a ideia, né, desse conjunto de aulas semanais que a gente está fazendo. Essa é a aula número 82 semanas no ar. Toda segunda-feira às 8 horas tem um conteúdo, tem uma aula nova aqui no nosso canal do YouTube. Além disso, eu tenho feito recortes e pílulas de conhecimento, pílulas de conteúdo mais curtas, mais direto ao ponto também, que eu estou distribuindo, disponibilizando aí durante a semana, outros dias. Mas a nossa aula já é tradicional, já tem, né, mais de 2 anos aí no ar, e a gente vem trazendo essa bandeira aí nesse sentido. Então, acompanhe o conteúdo que eu preparei para vocês. Vamos lá! Então, o que é interessante eu falar do sistema off-grid que vale para o sistema on-grid? Então, isso aqui é uma parte em comum. A parte, por exemplo, da determinação da potência de pico. Como que eu determino a potência de pico do sistema? Como que eu determino a potência? Ontem, a gente fez isso lá no PVSys, né? A gente estipulou uma quantidade de energia que precisava, né? Que está aqui. Esse E aqui, ó, energia demandada. Nesse caso, dessa continha aqui, dessa expressão que eu estou fazendo, dessa equação que eu estou fazendo, ela é diária. Então, aqui, ó, a potência do sistema, a potência de pico do sistema, vai ser a energia multiplicada por uma irradiância de referência, né, em condições STC, ou seja, se o sistema é ensaiado para determinar a potência dele nessa condição aqui, ó, de 1 kW, né, de 1000 watts por metro quadrado, é esse valor que entra aqui. Não vejo lugares correspondentes. Siri, cara, a Siri tá falando aqui. Vou desligar isso. Então, eu multiplico a energia por 1000 watts por metro quadrado, né, um valor de referência, divido isso pela irradiação diária no plano do módulo, né, então isso aqui já é considerando, isso aqui é um dado que a gente extrai o PVSys fornece isso daí, ou a gente extrai de atlas solarimétricos, né, de sites onde tem. Então, a gente verifica qual é a localidade, né, entra no atlas solarimétrico e pega essa quantidade aqui de irradiância diária. E multiplica pelo coeficiente de rendimento, pela performance ratio. Né? Isso aqui é que engloba as perdas. Certo? Então, o PVSys também usa essa conta aqui, só que ele vai calcular esse PR aqui, ó, de uma forma muito mais precisa, muito mais detalhada. E no caso aqui de uma conta, que, né, se usa muito no mercado aí, planilhas de dimensionamento, ou se você for fazer isso na mão, você vai ter que estipular um valor aqui. Né? Beleza. Então, isso vale tanto para o sistema conectado à rede, como para o sistema autônomo, né, o sistema isolado. A diferença é que o sistema isolado, essa quantidade de energia aqui, você vai definir pelo que você tem instalado na instalação ali, né, desculpa, ficou redundante, né, pelos equipamentos que têm instalados, que vão demandar uma quantidade de energia durante cada dia. Então, eu vou somar lá quantas lâmpadas eu tenho, que aparelho que eu tenho, se eu tenho uma geladeira, se tenho um televisor, o que tem de potência de cada equipamento, multiplica, né, igual a gente viu ontem, potência e energia, multiplica pela quantidade de horas que eles vão ficar funcionando, e aí você tem, então, o valor, soma isso tudo, ao longo do dia, você tem uma quantidade de energia diária. O seu sistema tem que ser capaz de fornecer essa energia aí. Beleza, isso é a estratégia de dimensionamento de um sistema autônomo, né? Então, aqui, a estimativa de consumo, a gente pode fazer pelo próprio PVSys, tem uma ferramenta lá para isso, e tem tabelas aí em vários sites, né?
simuladores de consumo, você pode ir lá colocando que equipamento que tem, e ele te dá um somatório total do consumo dele. É importante que, para a gente colocar nessa expressão, nessa forma que a gente está calculando, coloque em quilowatt-hora por dia, né? Coloque o consumo energético diário. Beleza, então isso aqui como é que é, né, ensaiado, como são ensaiados os módulos, eu já comentei isso na aula, isso aqui vocês podem ver, né, em detalhes lá no curso. A parte também de como se obtém os dados solarimétricos, os dados de radiação. Essa figura também eu já comentei com vocês, mas eu vou repetir porque ela é importante. Então, ela me dá aqui a quantidade de horas, né, de sol pleno, horas de sol de pico. A performance rate, né, que ela engloba todos esses tipos de perda que a gente viu lá no PVSYST. No caso do sistema off-grid, tem ainda o controlador e as baterias, né, que são equipamentos que são específicos. Devido a ser um sistema que está operando com bateria, com controlador de carga, com uma etapa extra de conversão, a performance rate típica desses sistemas está na faixa de 0,55, tá? 0,55. Podendo chegar, né, isso típico, né, para a média dos equipamentos. Equipamentos mais top, mais de melhor qualidade, pode chegar até 0,8, assim, vamos dizer assim, estourando, né? Mas, em compensação, tem até, né, 0,85. Então, na média, 0,55. É uma performance rate mais baixa do que os sistemas on-grid. Aqui é, né, o jeito da gente determinar a potência final, tem que incorporar aqui um fator de recarga, né, isso aqui é específico do off-grid. Esse exercício também a gente não vai. E aí tem a parte de dimensionamento de bateria, que vocês também vão, né, saber mais lá nas videoaulas, especificamente, né, a 2.6, onde tem o dimensionamento de baterias. Eu vou passar isso aqui e a gente vai falar. Aqui é interessante, ó, falar um pouquinho sobre módulo, né? Ela está dentro da aula 2.9, que é da parte de off-grid, mas ela fala um pouquinho da construção do módulo. Então, só pincelar alguns detalhes que são relevantes. Então, módulos para sistemas autônomos, eles são normalmente menores do que os módulos para sistemas conectados à rede, né? Então, cada célula tem aproximadamente meio volt, produz aproximadamente meio volt. Então, você, num sistema de 36 células, por exemplo, né, você vai ter aí entre 18 de tensão de circuito aberto, entre 18 a 12 volts de operação, de funcionamento. Eles são, né, tipicamente menores do que o on-grid e com potências menores do que o on-grid também. Aqui a especificação do sistema. Aqui é interessante que eu comento, e isso vale também para todos, né? Os dados de dimensionamento de um módulo, né, ele é informado em condições de teste padrão, Standard Test Conditions, que significa que ele foi ensaiado em laboratório com uma temperatura de 25 graus, submetido a uma exposição de irradiância de 1.000 watts por metro quadrado e com numa condição, né, de massa de ar de 1,5. Massa de ar é a distância do módulo até a massa de ar que ele tem que atravessar na atmosfera. Então, isso engloba uma quantidade de perdas, né? Então, você aplica 1.000 watts e envolve uma quantidade de perdas para você saber quanto que está chegando de fato no módulo. Tensão de circuito aberto é uma tensão importante, porque basta você jogar a luz no módulo, ele já está em condições de gerar, então ele já tem tensão nos terminais, mesmo que não esteja em funcionamento ainda, e aí a gente chama de circuito aberto. Tensão de máxima potência é a tensão na condição operacional, onde ele está perto da potência nominal dele, né? Funcionamento normal dele, vamos dizer assim. Corrente de máxima potência, mesma coisa. Corrente de curto-circuito. Se você pegar um módulo e curto-circuitar os terminais dele, não tem muito problema, não. Estou procurando aqui se eu acho que eu tenho... Tinha um módulo aqui para mostrar, mas não tem muito segredo, né? O módulo tem 2 terminais, positivo e negativo. Se você curto-circuitar, não tem problema. Por quê? Porque a corrente que circula no módulo em curto-circuito é uma corrente limitada, é uma corrente finita, é uma corrente constante. Para o pessoal da área de engenharia elétrica aí, o módulo fotovoltaico, uma célula fotovoltaica, ela é modelada por uma fonte de corrente. Então, ele é um gerador um pouco diferente do que a gente costuma ver mais comumente, né? Na prática, a gente costuma ver
as fontes mais atreladas a um comportamento de fonte de tensão. Fonte de tensão, se você fecha um curto nela, ela tem uma corrente que tende a infinito, ela tem uma corrente muito alta, ou seja, é um problema. Então, a gente já, naturalmente, já se assusta com esse nome, né? Curto-circuito. Opa, vai dar um problema, vai dar um BO. No caso dos módulos fotovoltaicos, não. A corrente de curto-circuito deles é finita, é constante. Então, esse é um dado, inclusive, informado aqui. Potência, né? A máxima potência do módulo e a eficiência. Alguns fabricantes também fornecem dados NOCT. Então, vocês podem pegar um datasheet e encontrar essa informação. NOCT, ela é útil por quê? Porque ela fala de operação, né, em uma temperatura mais próxima da realidade de operação. Nominal Operating Cell Temperature. Então, ele fala de uma temperatura de célula mais próxima das condições nominais, e aí ele dá a performance do módulo nessa condição aí. É claro que a performance do módulo nessa condição vai ser pior do que em STC. Né? Então, mas por isso que não é muito comercial, não é muito interessante estrategicamente para o fabricante falar os dados NOCT, ele prefere falar os dados STC. Essa figura a gente viu lá em vários momentos lá do PVSYST, porque ela também é uma figura clássica muito comum no ramo de fotovoltaico, porque ela representa o comportamento de uma célula. E aí a gente viu que, né, a célula, o conjunto de células forma um módulo e um conjunto de módulos forma um arranjo, forma o que a gente chama também de painel fotovoltaico, forma uma matriz, um array em inglês. Então, como eles estão todos associados em série e paralelo, você tem o mesmo comportamento se repetindo, só muda a escala. Né? Então, se eu tenho 60 células de meio volt, eu tenho 60 células de meio volt em série, eu tenho 30 volts de tensão naquele módulo. Se cada célula me produz 8 amperes e elas estão em série, eu tenho aquele módulo todo me produzindo 8 amperes. Né? Se eu associo esse módulo aí em arranjo, em associações série e paralelo, eu vou aumentando esses valores aí. E aí, mas o formato, o comportamento, né, o modelo elétrico desse sistema, ele é o mesmo da célula e é isso daqui. Tá? Então, ó, eu tenho o gráfico IV, a curva IV. Essa curva IV, ela tem um comportamento de corrente praticamente constante para, né, uma faixa de tensão aqui muito grande, e aí ela chega num joelho aqui, aí ela começa a cair. Então, isso aqui aqui é um ponto de máxima potência, o ponto, né, de maior potência. Eu tento, quando a gente vê um inversor falando assim, tem quantas entradas MPPT? Significa Maximal Power Point Tracking, significa rastreador ou buscador de máxima potência. Significa que naquela entrada do inversor, ele vai buscar trazer o módulo para esse ponto de operação aqui. Certo? Então, ele vai aplicar uma impedância que vai ajustar a tensão a ponto de manter nesse ponto de tensão aqui com essa corrente. Então, porque se você for variando a impedância na saída do módulo, por exemplo, diminuindo e tendendo a um curto, você vai andando na curva aqui por baixo, né, em direção ao zero, a corrente se mantém quase constante. Igual eu falei, ó, a corrente de curto-circuito, ela tem um valor bem definido aqui, ela não muda muito. Desde a operação até o valor, se eu fechar curto nos terminais, é uma diferençazinha muito pequena, muito pequena. Então, ele é praticamente uma fonte de corrente. E à medida que eu vou aumentando a impedância, eu tendendo a um circuito aberto, a tensão vai aumentando um pouquinho, né, e ela chega no valor aqui de VOC, né, Open Circuit Voltage. Então, ela tem essa faixa aqui de operação, é a curva IV dos módulos. Então, é isso que a gente vê lá no PVSYST quando ele mostra o desempenho, o funcionamento, o arranjo dos sistemas. Então, ele vai sempre estar mostrando coisas parecidas com isso daqui. Se a gente trocar a corrente ali por uma potência, né, a curva fica mais ou menos assim. Né? Isso aqui tende a ser uma reta porque a corrente ela é praticamente constante aqui no início. Então, eu tenho o meu ponto de máxima potência aqui, que é onde eu vou buscar operar. Então, eu tenho a composição das curvas aí dessa forma. Certo? Então, isso aqui é a parte que aí, para saber mais também, tem uma aula específica sobre módulos e, principalmente, a questão de compatibilidade, né, do módulo com o inversor, que a gente discutiu ontem também, naquela parte de dimensionamento, onde a gente escolhia quantos módulos eu vou colocar numa string, se eu vou botar 2 strings ou uma string, por causa da tensão de circuito aberto. Então,
tem uma aula específica detalhando isso, mostrando os cálculos, mostrando as contas, falando sobre o coeficiente de correção de temperatura. Beleza, então, voltei com essa expressão aqui, né, que é a expressão que determina a potência de pico, a partir da energia que eu preciso, né, de uma constante de referência, da quantidade de radiação da região. Essa quantidade de radiação, olha aqui, ó, irradiação diária, já que ela é diária, né, quilowatt-hora por metro quadrado por dia, isso aqui vai ser um valor de número de horas de sol pleno. Acaba sendo o número de horas de sol pleno. Porque se eu estou normalizando aqui pela irradiância de referência de 1000, né, acaba, né, vai ter 1000, e se eu trouxer para essa ideia aqui, ó, vou voltar aqui para vocês, para ficar claro. Aqui, ó. Então, eu normalizei em 1000 lá, e então a quantidade de irradiação, ela vai me dar, na verdade, já que isso aqui está constante, normalizado em 1000, ela vai me dar, na verdade, a quantidade de horas. Então, o que a gente pega nos dados SolarMap, nos Atlas, é a quantidade de horas de sol pleno. Ou seja, aqui em Vitória, eu costumo usar 5 horas de sol pleno. É como se eu tivesse, ao longo do dia, 5 horas com essa irradiância constante. Né? Lembrando que irradiância é o valor instantâneo da irradiação. Né? A irradiação é a integral da irradiância. Então, irradiância é como se fosse, se comporta como se fosse a potência luminosa, e a irradiação é a energia luminosa. Então, eu tenho aqui, na verdade, quando eu pego aquele dado nos atlas solarimétricos, eu pego uma quantidade de horas onde eu emulo uma situação onde essas horas todas estão constantes com 1000 watts por metro quadrado. Perfeito. E aí, né, a expressão é a mesma que a gente viu lá no off-grid, ela serve para o on-grid também, né? Que é o que a gente vai falar agora. Sistemas fotovoltaicos conectados à rede, SF-VCR, também conhecido como on-grid, também conhecido como grid-tie, determinando a potência de pico. Então, é essa expressão que a gente acabou de ver, só que tem uma pequena diferença. No caso dos sistemas isolados, né, sistema com bateria, essa energia aqui é a energia que eu preciso utilizar durante aquele dia naquela instalação. Por quê? Porque eu preciso que as minhas baterias sejam carregadas com uma quantidade de energia que dá para usar durante a noite, e além disso eu preciso alimentar ele durante o dia também, se eu tiver simultaneamente carga de bateria e utilização do sistema. Então eu tenho que contabilizar tudo isso aí. Ou seja, num projeto de sistema off-grid, meu foco é autonomia. Autonomia. Então eu preciso de autonomia. Quanto que eu preciso de autonomia? Vou aumentar um pouquinho. Quanto que eu preciso de autonomia? No mínimo, eu preciso de autonomia para passar a noite, né, para passar o período sem sol. Só que a gente sabe que não é bem assim. Não são todos os dias que tem sol. Então, eu não posso contar que no dia seguinte vai ter sol para recarregar o meu sistema. Ou seja, eu não posso esgotar minha bateria em uma noite só. Então, eu preciso ter uma margem. A gente costuma colocar aí, dependendo da região, 3 a 5 dias de autonomia. Certo? Então, essa é a abordagem, essa é a estratégia de dimensionamento para um sistema off-grid. Para um sistema on-grid, é um pouquinho diferente. No sistema on-grid, a gente vai contar com uma média, né, uma energia média, ao longo do ano, e a gente vai descontar esse custo de disponibilidade. Tá? Vou falar um pouquinho melhor sobre isso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma média de consumo mensal, Então, na prática, pego uma conta de energia com as 12 últimas faturas, né? Somo, divido por 12. Aí eu tenho lá o meu consumo mensal. No meu consumo mensal, eu subtraio o custo de disponibilidade. Para quem não é do setor, aí não é da área de elétrica, custo de disponibilidade é uma taxa mínima que você paga, mesmo se você não usar. É o que a concessionária te cobra por ela estar disponibilizando a rede, disponibilizando os equipamentos na sua residência. Então, se você acabou de construir uma casa, não mudou ainda para lá, mas pediu a ligação do seu padrão de energia, a partir do momento que ele for ligado e for disponibilizado, você já começa a pagar esse custo de disponibilidade. Esse custo de disponibilidade, ele é um valor em quilowatt-hora. Ok? Então, por que eu estou descontando ele aqui? Porque se ele é uma taxa mínima que você tem que pagar usando ou não, você não precisa se preocupar em gerar
essa energia, ok? Então, se você tem um consumo lá de 250, na média, 250 kWh por mês, e o seu custo de disponibilidade é 50 kWh, você tem que se preocupar em gerar 200. Você não precisa se preocupar em gerar 250. Por quê? Porque você vai ter que pagar 50 de qualquer forma, certo? Então, a sua meta, seu goal de projeto vai ser 200 kWh por mês. E os 50 não tem como, você vai ter que pagar, porque é um custo fixo, é um custo de disponibilidade, certo? Então, assim, esse custo de disponibilidade, ele depende, né, do tipo da instalação, se é monofásico, bifásico ou trifásico. Então, monofásico 30 kWh, bifásico 50 e trifásico 100 kWh. Então, o exemplo que eu dei, né, dos 250 menos 50, é considerando uma instalação bifásica. Aqui o cálculo da energia média, né? E aí sempre fazendo uma média anual, né, para englobar toda a sazonalidade, né, porque vocês sabem que o consumo varia ao longo do ano, muito em função de temperatura, muito em função de hábitos de utilização. Então, para a gente ter uma média minimamente confiável, pega no mínimo um ano. Se pegar mais, ótimo, melhor ainda. Desde que sejam anos inteiros, né? Pra também não distorcer a média. Então, pega se tiver 2 anos inteiros, pega 2, fica melhor ainda, 3, fica melhor ainda. Agora, o último ano é mais importante porque existe uma tendência de aumento de demanda para todo mundo. Então, o último ano ele é mais preciso. Beleza? Isso aqui é tranquilo. Um exemplo também tranquilo. Só mostrando aqui, né? Pegando, então, uma conta fictícia aqui. Fictícia não, uma conta real, mas antiga, né? Mas a questão é que a gente precisa do histórico de consumo. Então, isso aqui é uma instalação pequena, né? Consumo muito baixo. Então, eu peguei aí os 12 últimos meses, fiz a conta. Então, só para exemplificar, então, eu não tinha o mês de janeiro, né? Então, eu repeti fevereiro ali. Isso vai acontecer às vezes. E aí eu chego, então, num valor, né, de energia média por mês. Média de energia considerando o último ano. Sisteminha bem... Olha só, isso aqui para exemplificar, né, para quem não entendeu o custo mínimo, já que foi cobrado 30 kW nessa conta aqui, apesar do consumo ter sido 23. Olha aqui, ó. Foi cobrado 30 kW. Por quê? Porque é monofásico. O consumo foi 23, mas foi cobrado 30. Então, só para exemplificar o custo de disponibilidade, o mesmo cliente. Deixa eu avançar um pouquinho, que essa parte aqui está bem... Beleza, aí a gente chega no cálculo da potência de pico, a partir dessa quantidade aqui. Então, se eu fiz a minha média lá para 51 e tenho que descontar 30, né? Aí eu dividindo isso aqui por 30 para chegar num valor de energia diário, eu tenho 0,702. Eu tenho 0,702. E aí, levando isso para a nossa expressão, né, 0,702, 5,35 foi um dado que eu tirei do Suera. Isso me dá um sistema de 175 watts, ou seja, um sistema muito pequeno, né? Um módulo mais um microinversor. Provavelmente não compense devido a altos custos de instalação e compra do material. Então, uma instalaçãozinha que tem um consumo baixo vai gerar uma necessidade de... Então, não adianta colocar um sistema fotovoltaico de maior potência aqui, porque ele vai gerar energia excedente. E eu vou ficar com esses créditos aí, e eles têm uma validade. Então, se você nunca for usando os seus créditos, depois de 5 anos, eles perdem a validade. Então, tem que tomar esse cuidado. Um outro exemplo, agora considerando uma residência maior, de 400 kW, aí sim, consumo médio
de 400 kW, eu subtraio 50, que agora eu estou, né, numa instalação bifásica, 50 kWh, dá 350 dividido por 30, dá 11,6 kWh por dia. Eu levo esse valor aqui na expressão, 11,6 kWh. Normalizei, está trabalhando aqui em quilo, né? Ao invés de estar trabalhando em watt, por isso que aqui deixou de ser 1.000, passou a ser 1. Então, 11,66 vezes 1 dividido por 5,35, que é um número de horas de sol pleno. Isso aqui, estou considerando uma performance rate conservadora, de 0,75, então chega num sistema de 2,9 kW-pico. Então, um sistema de um tamanho agora razoável, que provavelmente já viabiliza né, valores típicos aí de inversores, kits comerciais, painéis, etc. Então, esse foi o conteúdo da semana. Espero que isso tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você curtiu esse conteúdo, deixa um gostei aí no vídeo, deixa um like, se inscreve no canal com as notificações ativadas para que você não perca, não deixe de acompanhar nenhuma das novidades do setor, nenhuma das aulas, né, nenhum dos conteúdos que a gente coloca aqui com frequência, beleza? Então, semana que vem eu tô aqui com certeza, mas antes disso, tem publicações diárias no meu canal do Insta, Cursol, né, _ energia solar, então pode acompanhar a gente por lá também, e se liga aqui nesse canal do YouTube que eu preparo esse conteúdo aí com muito carinho para vocês aí ao longo dos anos. Valeu, um abraço, até a próxima!